já estamos aqui com Mais Que Arte e eu trouxe de presente para vocês hoje uma pessoa muito especial, Lia Kinderé. Vou falar um pouquinho, eu tenho certeza que você já sabe quem é. Mas a Lia é mãe da Rafa e da Nina, duas princesas que eu amo. CEO da Sucre, formada em Direito, MBA em Gestão Executiva, graduada pela Cordon Bleu na França, premiada como melhor chefe de patisserie do Brasil pela revista Prazeres da Mesa. E é uma pessoa muito querida para mim, então é um prazer enorme estar com você aqui. Prazer meu, Su. Vou chamar de Su, claro, porque sou íntima, né? Estou muito feliz também de estar aqui, poder partilhar um pouquinho da minha história e poder passar mais um pouquinho de tempo contigo também. Fico super feliz. Muito obrigada pelo convite. Sempre me impressionei com esse dinamismo da Lia. No começo das redes sociais, ela já estava lá na frente, alguns passos à frente da grande maioria. Isso, para mim, sempre me impressionou. E eu acompanhei um pouco do começo da carreira da Lia, mas eu quero que ela conte para você como foi esse início. Estive presente fazendo projeto das primeiras lojas, mas eu queria saber um pouco de você. Como é que foi esse início da sua carreira, a faculdade de Direito, que a gente já via na época que não combinava muito com você, mas você foi até o fim. Então, me conta um pouquinho aí. Acho que a grande dificuldade inicial foi eu me encontrar. Eu tinha uma veia artística, muito influenciada pela minha mãe, que é artista plástica, e tinha uma veia empreendedora, muito influenciada pelo meu pai, que é empreendedor. E, ao mesmo tempo, eu não sabia muito bem como exercer essas influências e esse talento que eu tinha para empreender e também o olhar mais artístico, da estética. E então, eu fui fazer direito. Meu pai dizia, você tem que fazer algo que te faça pular da cama todo dia para trabalhar, mas já que você não sabe o que é, vai fazer direito. Na época que dá uma base muito grande, né? Foi muito importante. Várias coisas. Foi muito importante. É muito importante até hoje para mim. E o direito realmente abre muito a cabeça, mas ele não me fazia pular da cama todos os dias. E o meu pai dizia, faz direito, você se comunica bem, eu tinha um trabalho social, que era o Sonhar Acordado, liderava 500 jovens, gostava de ler, falava bem em público, então ele entendia que eu poderia me ser bem-sucedida no direito. E aí, durante a faculdade ali, eu não sabia muito bem o que era, mas cheguei a trabalhar 1 ano no fórum, e aí nessa época surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a Marília, no buffet, no Buena Festa. E nessa oportunidade, eu fui para trabalhar dentro do escritório, mas naturalmente eu voltei o meu olhar para a cozinha, porque a cozinha era algo que eu amava desde pequena. Eu tinha uma tia-avó, que é a tia Guinete, que teve muita influência sobre o meu talento na gastronomia. Ela me ensinou muito quando eu era criança e eu direcionei o meu olhar para a cozinha do buffet na época. Fui para trabalhar no administrativo para ajudar a Marília, mas o meu olhar para a cozinha foi muito natural. E aí, de repente, eu me vi comprando livro, fazendo curso e disse, opa, é isso aqui que está me fazendo pular da cama. Foi quando eu decidi trancar o direito e ir para a França. Eu estudei na Cordon Bleu, voltei e disse, agora eu vou começar a empreender. Aí eu comecei na cozinha de casa. Então, assim nasceu a Sucre, na cozinha da minha casa, né? E aí foi devagarinho, eu fui me encontrando, usava muito a influência da arte, porque eu tinha sido fotógrafa, né, na minha adolescência. As fotos maravilhosas. Quem tirou as minhas fotos da minha primeira gravidez foi a Lia, viu? Com barrigão. A gente no Icaraizinho, na casa do teu irmão. Eu tenho fotos lindas tiradas pela Lia. Mas isso já mostrava o teu lado artístico, né? Exatamente. Esse olhar mais para a estética. E eu acho que eu busquei a confeitaria por isso. Eu me formei em confeitaria na França, né? Porque é onde a gente consegue exercer a arte dentro da cozinha. E aí depois eu postava as fotos que eu fazia das sobremesas, dos bolos, postava no Orkut, ainda era Orkut. Eita. E aí fui fazendo ali o meu nome como confeiteira, até que me surgiu o convite de abrir um café dentro da Carpe Diem.
Sim. A loja da Márcia Essa e da eu Conceição. fiz, eu Foi você. fiz, foi. Toda lilás com branco, linda a loja. E aí a gente começou ali a fazer a marca, né, que nasceu como uma confeitaria. Mas até eu me encontrar, levou um tempo e eu vivia muitas angústias por isso, né? Foi bem difícil no início, mas depois que eu me encontrei, eu foquei e segui. Focou muito. E muito bonito de ver a trajetória. Mas eu acho que tudo que a gente vai fazer, parece que o tamanho do que a gente vai construir é proporcional com essa angústia, né? Eu acho que é um movimento muito forte, eu acho que é uma força tão grande ali dentro, né? Quase que é ebulição. E a pessoa precisa estar pronta para aquilo ali sair de uma forma que realmente ganhe, né, todo o potencial. E precisa ter coragem. Eu acho que a coragem é uma das coisas mais fortes no empreendedor. É o saber tomar risco, é o não ter medo de errar. Hoje em dia a gente diz assim, a gente não erra, a gente aprende. Na Sucri a gente tem essa fala, essa cultura. A gente não tem medo de errar. A gente só não quer cometer o erro 2 vezes. Então, a gente, quando erra, a gente diz, a gente aprendeu, então vamos seguir, né? E errar diferente. Errar diferente, né? Mas porque, assim, é impossível você fazer algo diferenciado mesmo, que não tenha passado por muitas etapas, né? E não tenha jogado fora, né? Quando é projeto, ou de repente um bolo muito diferente, ou alguma coisa assim. É impossível, eu tenho muitas histórias. Né? Eu lembrei agora que quando eu comecei, eu queria fazer coisas diferentes, né? Na cozinha do buffet. E não tinha muita estrutura a cozinha, porque não era algo que tinha um olhar, né, para confeitaria e tal. Normalmente os bolos vinham prontos e tal. E eu fui autodidata no início, no design de bolos, né? Depois eu fui para Chicago, fiz uma especialização em cake design, mas no início eu era comprando livro e testando ali e tal. E aí a minha cozinha era na garagem da casa. Pais, né? Não, na garagem do buffet. Era na garagem do buffet e era a minha bancada era em cima de um freezer. Um freezer desses horizontais, né? Sim. Então, toda vida que alguém precisava de algo no freezer, eu tinha que tirar o bolo, e alguém levantava, tirava, né? Então, assim, a gente começa e as pessoas olham, veem a marca toda bonita, é uma marca que tem uma awareness, né, forte, que todo mundo conhece e tal, e não sabe tudo que a gente passou, né, para chegar até ali, né? Então, mas isso que eu acho tão interessante a gente falar sobre esses desafios, né? Porque hoje em dia essa geração nova, ela desiste fácil, muitas vezes, né? A gente sabe que não são todos assim, mas a geração, ela é muito inquieta, mas ela é muito ansiosa. E a gente precisa passar por muita coisa, a gente tem que ter uma força muito grande de quando cair, se levantar. Mas para isso precisa de uma certeza, porque é difícil a gente saber até que ponto não é para a gente aquilo, ou levanta e tenta de novo até conseguir. Então, isso é algo que precisa todo esse olhar para dentro, para a pessoa ter certeza do que quer, ou pelo menos ir tentando. Essa busca até você dizer, é isso aqui que eu quero. Então, eu vou me levantar quantas vezes for preciso para eu poder chegar lá. É a aspiração. Eu acho que a aspiração é saber onde quer chegar, o que quer, né, de forma detalhada. Eu acho que é essa construção de dizer, eu quero chegar aqui, eu quero daqui a 1 ano, eu quero daqui a 5 anos. Nem sempre acontece de acordo com o que a gente planejou. E a gente precisa ter a resiliência de entender e se refazer e se remodelar e remodelar o plano e as metas. Mas o saber onde quer chegar, ele é fundamental para você desejar e perseverar até que você consiga chegar, né? Então, eu sempre digo, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Quando a gente desiste aqui por medo ou por insegurança ou por não se autoconhecer, né? A gente desiste, a gente não consegue mesmo. Então, a gente tem que... É tudo aqui. Se a gente deseja e a gente tem fé, a gente não conhece a palavra impossível, né? Então, eu acho que é isso. Dentro, obviamente, dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende como ético, como verdadeiro, porque eu acho que a verdade também
é um dos grandes valores que a gente precisa ter. Quando não tem verdade, a gente vê que o negócio não toma, às vezes, um corpo... Não tem perpetuidade, Não né? tem, exatamente. Então, me fala, nesse início, o primeiro cantinho foi o café, e eu me lembro muito da marquinha, do lilás, do Szinho e tudo. E aí depois foi para a primeira loja, na Nunes Valente. Isso. E aí, depois de alguns anos, foi a loja Sul. Não, Vigílio Távora. Vigílio Távora. Foi assim, Vigílio Távora. cronologicamente, em 2007 nasceu a Sucre dentro da Carpe Diem. Certo. Um ano depois, 2008, a Nunes Valente, que foi a nossa primeira unidade própria, que tinha cozinha, escritório, que até então, quando era na Carpe Diem, eu fazia em casa e levava para lá todos os dias. Aí foi ficando pequena a minha casa, minha cozinha de casa. Aí eu abri a minha primeira cozinha dentro da garagem da casa da minha tia, da tia Gláucia. Ela tinha uma garagem obsoleta e eu montei a minha primeira estrutura de cozinha industrial dentro da garagem dela. Aí depois ficou pequena, eu fui lá para o Canidezinho, para uma fábrica do meu pai que estava fechada e que tinha um espaço de um refeitório. E aí eu ocupei essa cozinha. E depois foi que eu fui para a Nunes Valente. Sim. Aí, quando eu abri em 2008 a Nunes Valente, a gente rodou 2 anos. Em 2010, a gente abriu a loja da Vigílio Távora. E depois, em 2011 ou 2012, a gente abriu a loja Sul. Sim. E aí você passou uns anos lá e essas dificuldades iniciais devem ter tido várias, né? Muitas. Porque era algo novo para ti. E gestão, eu quero falar depois sobre gestão. Não, eu não tinha nenhum estudo de gestão, né? E eu acho que um conselho que eu sempre dou para as minhas filhas: estudem, se especializem no que vocês quiserem, mas não deixem de estudar gestão. Porque tudo que você for fazer, você vai precisar. Então, eu teria encurtado um caminho muito grande se eu tivesse estudado gestão desde o início. Sim. Né? Outro dia eu estava me pegando pensando nisso. Eu teria sido tão diferente. Aí depois eu disse assim, no meu caso, talvez eu não teria feito tanta coisa quanto eu fiz se eu soubesse tudo que eu sei hoje, né? Que a gente fica a gente mitiga mais os riscos, a gente olha mais para o número, a gente fica mais racional quando a gente entende gestão. Mas é importante demais estudar gestão. E eu sofri muito no caminho da Sucre da confeitaria, que eu era a pessoa que detinha o talento da arte, né, da confeitaria. Eu estava muito dentro da produção e eu precisava entender de negócio para tocar uma rede de confeitarias, né? Então foi bem difícil, assim, foi um caminho bem difícil. Mas foi também, eu entendo que foi o que tinha e foi necessário para que a gente chegasse onde a gente chegou. E a gente nunca consegue, né? Às vezes, quando passa o tempo, eu queria ter a cabeça de hoje há 20 anos atrás. Não existe não isso. Tem. Foi exatamente o que eu optei para fazer a minha pós, né? Que foi também pela Dom Cabral. O seu curso foi diferente do meu, mas o meu foi a pós aqui em Fortaleza. Eu tinha certeza que eu não queria que fosse nada sobre arquitetura. Porque eu disse, mas eu já sei a arquitetura, por mais que eu tenha um monte de coisa para aprender dentro da arquitetura, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Na época, eu acho que eu tinha 15 anos de escritório e eu queria muito ter essa visão empresarial, ter um networking incrível com um monte de gente. Na minha sala tinham médicos, tinham advogados, tinham pessoas da M. Dias Branco, aí várias outras empresas, Coca-Cola, várias marcas maravilhosas, e eu queria essa troca. Porque para mim foi fundamental, assim, eu acho que um dos grandes aprendizados é a força do networking, assim, dentro do MBA, né? Eu fiz um MBA em São Paulo, foram 2 anos, indo todos os meses, eu passava alguns dias do mês em São Paulo, e eu conheci muitas pessoas do mercado. Eles formam grupos e nos grupos eles colocam pessoas que têm algum tipo de sinergia, mas que são de áreas diferentes para compor aquele grupo e ficar um grupo com bastante diversidade, né? Porque onde tem diversidade você tem muitos pontos de vista diferentes e enriquece muito a tomada de decisão dentro do grupo. Então, a gente formou um grupo onde tinha um diretor de marketing do Mastercard, onde tinha um diretor de pricing da BRF, onde tinha o diretor comercial da Uzi Minas,
entendeu? Então, tinham várias pessoas, onde tinha um diretor de inovação da Johnson & Johnson. Então, várias pessoas com cabeças diferentes e eu vindo como empreendedora. Então, eles curtiam muito a minha história e o que eu conseguia aplicar, porque tudo que eu aprendi eu aplicava na veia. Então, eu assistia uma aula, eu voltava, eu treinava meu time. Já passava aquilo ali. Eu sentava com o meu time, dava uma aula daquilo que eu tinha aprendido e a gente já começava a implementar. E eles ficavam ali na torcida e aí deu certo. Por quê? Porque eles tinham uma dificuldade de implementação. Imagina você imagina você ser diretor de inovação da Johnson & Johnson. Não é tudo que eu consigo aplicar do que eu estou aprendendo, né? Então, eles ficavam lá vibrando e tal. Tanto é que na hora de fazer o projeto aplicativo, eles escolheram a Sucre. Foi. Eles disseram, vamos fazer o projeto aplicativo, que é o final do curso, né? Na Sucre, disse, vamos. Então, a gente fez. Então, foi super bacana. Então, esse networking, ele é poderosíssimo. Riquíssimo. A troca de experiências e pessoas que sabem muito mais do que você em diversas áreas. Isso é incrível, né? E eu amei, foi maravilhoso. E aí, vamos lá falar da virada de chave. Você teve 2 viradas de chave. A primeira foi para virar indústria, não foi? Isso. Sair da patisserie, me conta um pouquinho de como foi a tomada essa transição. De decisão, de fechar as lojas e tudo, virar realmente uma indústria. E eu me lembro quando eu vi eu vi a Sucre no São Luís, um monte de lugar, eu olhei, eita, Lia, agora vai. Ouça, porque a gente via já todo essa sua veia empreendedora e realmente as lojas que eram maravilhosas e tudo, eu era cliente. Aquele chocolate, ainda tem aquele chocolate... O Rocher? Não. Meu Deus do céu. Tem um lado bom de não ter, porque eu tava lascando, eu ficava louca com aquele Rocher. Mas a gente viu que foi realmente algo poderoso que chegou, né? Que tudo aquilo serviu para poder chegar na indústria, né? Então, eu sempre achava que eu ia ter que escalar. E eu achava que eu ia escalar com as franquias. Então, eu trabalhava muito o conceito da loja, de ser um modelo replicável para que eu pudesse franquear. E aí, cheguei a fazer um estudo, mergulhei, contratei uma consultoria que é a Bittencourt, de São Paulo. E essa consultoria fez um BP, um business plan da franqueabilidade da Sucre. E aí eu comecei a tentar trabalhar esse plano. Só que começou a crise em 2015, aquela recessão econômica que a gente viveu aqui no Brasil. Braba, vivi bem direitinho. Assim. Isso. Acho que todo mundo que trabalhava naquela época já sentiu muito, né? Então, a primeira coisa que as pessoas cortam na crise é o que é supérfluo. Então, a loja sentiu muito, o fluxo de loja caiu muito, né? E aí eu tinha que fazer alguma coisa para transformar, não podia ficar ali de braço cruzado. Então, nesse momento, a gente se endividou, eu comecei a aportar muito dinheiro dentro da loja para manter, para sustentar. E eu disse, peraí, tenho que fazer alguma coisa para virar essa chave aqui, porque desse jeito não vai. Não vou conseguir escalar com a franquia nesse momento, não está fazendo sentido, porque eu não estou conseguindo nem pagar a loja, como é que eu vou sustentar um plano de franquear? Né? E aí eu disse, não vai. Então, eu tenho que criar um produto. Já que eu não estou conseguindo trazer o cliente aqui dentro da loja, eu preciso criar um produto para que o cliente me enxergue. Onde é que ele vai me enxergar? Vai me enxergar no supermercado. Então, peraí, deixa eu olhar para dentro aqui, ver o que eu tenho de ociosidade, o que eu conseguiria trabalhar com um produto que eu pudesse produzir escalado sem ter que investir, porque eu já não podia mais investir nada. E aí eu vi uma maquininha que fazia mini coxinha que estava parada lá. O meu produto número 1 da loja era a coxinha grande. E aí a gente lançou. Eu me lembro só um minutinho, você falou, eu me lembrei da loja da Nunes Valente. Era uma Kombi. Era. Que tinha coxinha, eu comi acho que umas 2 da grande, assim, é uma loucura, aquela coxinha de macaxeira. A gente fez com coxinha de massa de macaxeira, então... Essas são outras, né? Outro tipo de fazer, para poder ficar boa no congelado. Tem um processo, que é o do ultracongelamento, que a gente faz para entregar essa experiência do cliente comer em casa como se tivesse acabado de fritar. Sei. Então, foi todo um estudo do produto, acho que a minha competência principal é produto, né? Desenvolvimento de produto foi o que eu estudei. E aí, então, eu desenvolvi esse produto e levei ao mercado. E ele me engoliu. Então, quando ele me engoliu, no sentido de que eu já não conseguia mais produzir a demanda que existia, porque quando a gente lançou, a gente entrou em uma rede de supermercados, o Mercadinho São Luís. E aí,
Quando o mercado viu o produto e o São Luís começou a vender muito o produto, começou a colocar nas pontas de gôndola, todas as outras redes quiseram. E eu não tinha capacidade de produzir, porque eu tinha uma maquininha que fazia 800 mini coxinhas por hora. Então, por hora. Mini coxinhas, 800 mini coxinhas. Era muito pequena a máquina. E aí eu comecei a ter que investir em máquina, só que aí já estava com fôlego de fluxo de caixa. Eu estava vendendo e com o que eu vendia, eu ia reinvestindo, eu ia crescendo e até que a gente abriu a primeira planta Fabril. A gente saiu daquele endereço, a produção das mini coxinhas, eu continuei com a loja, mas aí a gente começou a ver o volume de venda que esse mercado B2B trazia para a gente, muito diferente do volume de venda que a confeitaria trazia, e a confeitaria com muita energia gasta, com alto custo de produção, porque era muito artesanal a produção, e a escalabilidade alcançada através desse produto. Então, bom, é aqui que a gente tem que ir. É essa trilha, essa avenida que a gente tem que seguir. E aí foi assim, essa primeira virada de chave. E aí, com isso, deu condição da gente encontrar o propósito da Sucre, porque eu disse, bom, o negócio aconteceu, o negócio está sustentável, mas e aí, qual é o propósito? Para que ele vai existir? Aí foi quando a gente fez um mergulho, fizemos um mergulho com uma consultora, a Gabi Valente, ela veio para dentro, a gente fez uma jornada através daquele livro do Simon Sinek, que é Encontre o Seu Porquê. Sim, e aí, maravilhoso. E aí a gente encontrou o porquê da Sucre, que era apoiar e transformar a vida de mães. Então, a partir desse momento, entendendo o meu lugar de fala como mãe, e entendendo que quando você transforma a vida de uma mãe, você transforma a vida da família, eu disse, bom, isso aqui é onde a gente vai atuar. Então, a gente começou várias iniciativas internas com as nossas colaboradoras, e hoje a gente está levando, além das nossas colaboradoras, a gente está levando também a solução de um problema para as mães clientes, né? Que é a falta de tempo, que é a saudabilidade, que é o ingrediente que ela é clean label, que ela vai ler e ela vai saber o que tem ali. Então, e essa praticidade que a gente entrega para as mães que não têm muito tempo, né? Que precisam ter essa agenda administrada. A gente estava falando disso, né? Antes de começar. Então, tanto internamente, a gente trabalha o desenvolvimento dessas mulheres, temos vagas afirmativas, todas as vagas são prioritariamente destinadas a mães. Hoje, o nosso quadro é formado 60% mulheres, das quais 43% são mães. Então, são muitas iniciativas internas, mas também indo para stakeholder cliente e levando também essa solução para elas. Então, esse é o propósito. Então, junto com essa virada de chave da indústria, veio o propósito e a razão de ser do negócio. Que é o que faz uma energia toda diferente. Porque a gente alinha o nosso propósito pessoal ao propósito da organização. E eu tinha deixado lá atrás o serviço no Sonhar Acordado, porque eu não dava conta de fazer os dois. E eu tinha deixado a coordenação do Sonhar Acordado, que era o projeto social que eu coordenava, e eu tinha uma ânsia muito grande de poder alinhar o meu propósito pessoal ao propósito da organização. E eu consegui. Né? Então, hoje é muito vivo o propósito. As pessoas trabalham engajadíssimas porque elas entendem por que elas estão ali, para que elas estão ali, né? Então, muito mais do que aquele valor geração de lucro. Receber do final do mês. Você está com quantas pessoas hoje na sua 135 colaboradores hoje. Isso aqui em Fortaleza, não? Fortaleza, São Paulo e em algumas cidades do Nordeste também a gente tem time de trade, que são os promotores, sim, as degustadoras, né? Então, é executivo de venda. Então, em São Paulo, hoje a gente tem um time de 5 pessoas e no Rio Grande do Norte a gente tem 2. E aí nos estados a gente tem alguns locais. Isso. E até primeiro que todo o propósito, ele ajuda em todas as áreas, né? A crescer, a melhorar, a integrar as pessoas, a vontade de estar lá. Eu tive, há umas semanas atrás, na fábrica de uma grande empresa de móveis soltos, e eles colocaram a fábrica dentro de uma comunidade. Eles transformaram aquela comunidade, é a coisa mais linda de se ver. E eles disseram assim, na época, eu vou falar porque eu sou fã dessa marca, a Tideli.
eles diziam assim, a gente quer transformar a vida da família e a gente quer que as pessoas venham trabalhar ou de bicicleta ou andando. E a gente quer que os colaboradores almocem em casa com a família. A coisa, olha, eu saí de lá apaixonada de um jeito pela marca, porque é muito lindo de ver. Então, quando às vezes passa alguma coisa na cabeça, mas o que que eu estou fazendo? Eu estou muito cansado. E a pessoa pensa na vida como um todo, né? E nos valores de uma forma geral, ela vê que aquilo ali é muito maior. O legado que você está construindo, né? Na vida de tantas famílias. E tem uma coisa muito importante, que é o que você gera de engajamento, que é uma mão de duas vias. O que você gera de engajamento com os clientes. Porque você começa a olhar a marca e entender, poxa, por que que ela faz esse produto? Não é o que ela faz que eu vou comprar, é o porquê que ela faz. Você vê, hoje a gente vai com as meninas na farmácia, elas saem virando os rótulos para entender quem é aquela empresa, o que é que ela faz. Ela faz teste em animal? Não faz. Ela faz isso, não faz. O que é que ela faz? Então, cada vez mais as pessoas compram o porquê você faz. Então, é realmente uma mão de duas vias. Eu acho que quem não tiver um propósito não tem sustentabilidade. As pessoas precisam entender qual é o seu propósito. Por que que eu vou consumir dessa marca e não dessa? Tem uma ocasião que a gente escolhe pelo preço, tem uma ocasião que a gente escolhe pela qualidade e tem uma ocasião que a gente escolhe pela qualidade com propósito. E cada vez mais as pessoas vão comprar pelo propósito. Sim. Então, eu acho que essa noção do propósito, além de você ter um engajamento diferente, um alinhamento estratégico diferente com o seu time. Porque é como você disse, assim, o engajamento que gera, o saber que eu estou trabalhando e construindo um legado é muito diferente de eu trabalhar aqui, porque eu preciso ganhar um salário no final do mês, eu recebo meu salário, eu vou para casa. Qual é o engajamento que eu tenho com a empresa, com a construção de marca, com a construção do legado que a empresa está deixando? Lá na Sucre, a gente tem na porta da entrada da fábrica, assim que você entra na fábrica, passou a recepção, você vê uma sala que chama Sala das Mães. Quando se abre, tem uma poltrona de amamentação, né? E tem uma outra poltroninha. Essa sala, ela é um cantinho tanto para as mães fazerem ordenha, as mães que voltam da licença maternidade, ou as crianças que vêm para as mães amamentarem, as mães que ainda amamentam, ou para assessoria psicológica, porque a gente tem uma psicóloga dentro da carga de horário de trabalho e todas as mães têm direito a ter 1 hora de atendimento psicológico semanal. Então, é uma psicóloga, a Marina, ela vai lá, ela tem um dia que ela passa o dia inteiro e ela, a cada 1 hora ela atende uma mãe, né? Então, elas têm assessoria psicológica dentro da carga de horário. Pensando nesse bem-estar mental e nessa saúde mental que hoje volta, essa energia toda volta, porque elas trabalham de outra forma, adoecem menos, porque a gente vê que a pessoa está feliz ou está conseguindo resolver os seus conflitos, né? Porque ela está tendo ajuda. Então, isso é a sustentabilidade da melhor forma, né? É a gente ver todo esse propósito. Muito lindo. E essa virada de chave, você como CEO da Sucre? Essa segunda virada de chave, eu considero quando eu resolvi me preparar para sentar nessa cadeira. A gente começou a crescer muito e com esse crescimento eu tinha muitas dúvidas normais, né? As dores do crescimento, as dificuldades de quem não entende muito sobre gestão e eu disse, a Sucre está crescendo muito, eu tenho um potencial de crescimento ainda muito maior e eu preciso estar preparada para sentar nessa cadeira. Foi quando eu decidi estudar, eu tinha me formado em Direito, eu demorei para me formar em Direito, mas eu me formei em Direito entendendo que eu precisava fazer um MBA, e aí eu só iria fazer o MBA se eu tivesse o ensino superior concluído, né? Então, eu fui em busca do MBA que eu considerava que ia ser o melhor possível. E aí eu fui para Dom Cabral, fiz esse mergulho, e nesse mergulho eu comecei a ter uma autodisciplina que eu não tinha antes do estudo diário. Então, hoje eu estudo pelo menos 1 hora por dia, temas diversos, né? Porque a gente tem... Nessa cadeira, a gente tem que ter uma visão sistêmica de tudo. Então, eu tenho que estudar um pouquinho de finanças, eu tenho que estudar um pouquinho de marketing, eu tenho que estudar um pouquinho de comercial, eu tenho que estudar um pouquinho de supply, eu tenho que estudar um pouquinho de gente de gestão. Então,
essa dinâmica do estudo, do aprendizado contínuo, é algo que eu aprendi nesse movimento. E aí, essa gestão aplicada na veia, que eu mencionei na época do MBA, ela continuamente sendo aplicada na veia, ela gera transformação. Então, esse movimento de estudo, esse movimento de mergulhar, de entender, de conhecer e ir aplicando ali na prática foi fundamental. Então, foi uma grande virada de chave para mim e eu considero que para o time. Porque você imagina você ser liderado por alguém que antes não sabia nem o que era liderança, tinha uma liderança nata, porque hoje a gente sabe que 30% dos líderes é nato, 70% é aprendizado. Então, esses 30% eu tinha. Eu era nata. Desde os 17 anos eu liderava no Sonho Acordado, eu estava em cima de um palco liderando 500 jovens. Mas eu não sabia o que era liderança. Então, quando você começa a mergulhar, entender o que é liderança, o que é gestão, a diferença entre liderança e gestão, entender que gente não se gere, mas lidera, e entender que dados a gente faz gestão das informações, dos dados, dos KPIs, dos processos, mas gente tem que ser liderado, isso foi transformador. Então, eu acho que essa segunda virada de chave, ela gerou muito resultado para a marca, para o negócio e para mim, como me encontrando nesse novo, porque eu saí de dentro da cozinha e eu fui à frente do time para inspirar, para trazer as pessoas para dentro do barco junto comigo, para que elas pudessem também estar motivadas e a gente conseguir alcançar a alta performance, né? A alta performance é algo que não é tangível, mas quando eu vejo o time todo trabalhando em prol de uma meta, mesmo que a gente não consiga alcançar aquela meta, eu consigo ver a alta performance. Então, eu acho que esse movimento de transformação não é um ponto de chegada, a gente não chegou, né? Mas tá o sucesso não é um ponto de chegada. O sucesso ele é um caminho cheio de erros e de acertos. A gente vai acertando, errando. Aí quando a gente erra, a gente aprende, aí refaz a rota e vai caminhando e a beleza está no caminho, né? Com certeza, no processo. No processo. Mas qual foi, assim, em termos na prática, quando você resolveu assim, eu vou ser a CEO da empresa. O que mudou no teu dia a dia mesmo do trabalho? Teve muita mudança ou foi durante todo esse processo, você fez em 2 anos, né? Foi mudando, mas os rituais mudaram da agenda. O controle, a disciplina da agenda, os rituais, o one-on-one com cada um dos gestores, o meu time, eu saber quem era o meu time, formação de time, que não existia. Assim, existia, mas era ali. Eu sabia quem liderava o quê, mas eu não tinha um momento de entrega, de check-in com cada um deles. A gente implementou uma metodologia das OKRs, que foi muito importante também para todo mundo estar alinhado, todo mundo saber para onde a organização estava indo, quais são as metas, são trimestrais. Então, as OKRs trimestrais dentro de uma intranet que a gente trouxe, uma plataforma. Então, a gente foi mudando e foi implementando todas essas mudanças. Mas os rituais, eles mudaram muito. Os meus rituais, eu tenho rituais semanais de check-in com cada um dos meus liderados e eu tenho os one-on-ones, que é uma vez por mês, que são conversas de 1 hora em que a gente fala sobre plano de desenvolvimento individual, sobre metas individuais, sobre o que aquele colaborador, aquele liderado precisa trabalhar como ponto de melhoria, o que é que deu certo. Então, são momentos que a gente tem dentro da agenda que fazem com que a gente esteja todo mundo alinhado, sabendo para onde está indo e sabendo como vai chegar lá, né? Então, tem um quadrantezinho do Spotify que eu adoro, que ele mostra assim, o alinhamento, né, com a autonomia. Então, ele divide em 4. Aí ele coloca, quando você tem baixa autonomia, com baixo alinhamento, fica o líder dizendo o que tem que fazer e todo mundo correndo, né, solto ali, todo mundo infeliz. Quando tem um alto alinhamento com uma baixa autonomia, o líder diz exatamente para onde tem que ir, mas está todo mundo para baixo. Quando tem um alto alinhamento com uma alta autonomia, ou seja, todo mundo sabe aonde tem que chegar, mas aí
o líder diz, descubram como a gente vai chegar lá. E né? pensa todo mundo, muito Aí mais, todo mundo pensa junto e todo mundo fica feliz, né? Então a gente trabalha essa autonomia para que a gente consiga chegar todo mundo feliz e junto no mesmo ponto onde a gente tem que chegar. Então eu acho que isso foi um processo, isso não é algo que, como eu falei, não se chegou a um ponto, mas a gente tem hoje outro clima, outra cultura que eu acho que é fruto desse meu mergulho. Não, e você em tudo que você falou, eu vi muita coisa do que eu estudei no curso de gestão, mas muita coisa eu não consegui implementar dentro de um escritório de arquitetura e dentro de um escritório muito pequeno, né? Mas é muito bacana de se ver, porque tudo tem uma base muito grande. Por mais que eu tenha aprendido muita coisa, mas é diferente de você ir aprendendo e implementando. Lá na Dom Cabral, a gente tinha um amigo, um advogado inteligentíssimo, e ele fazia exatamente isso, porque ele já tinha um corpo grande, eu acho que ele tinha um escritório de 30, 40 pessoas, e ele fazia exatamente isso, ele ficava louco, porque tudo que ele aprendia no curso ele testava, chamou a esposa para fazer o curso também, que disse, eu não vou crescer só, ela tem que crescer junto comigo. Então, é algo incrível, porque a gente sabe que aquilo funciona e que tem que realmente estruturar a melhor forma possível. Eu acho que é a força de execução. Você deixar todo mundo na mesma página é muito importante. Então, eu gastei muito tempo e gasto até hoje com treinamento. A gente tem uma imersão uma vez por mês na Sucre. A gente formou uma academia de líderes, então tem o Sucre Academy, que é uma academia de liderança, onde estão os nossos analistas, coordenadores e gerentes, e a gente tem essa imersão cada mês com um tema diferente. Por exemplo, no último foi autoconhecimento. Então, a gente fez um DISC, aplicou um DISC, que é uma metodologia de perfil comportamental, e a gente trouxe a Ana, que é uma especialista em comportamento e em DISC, e ela fez um mergulho sobre o nosso time, né? Sobre cada um dos perfis combinados, não combinados, e agora a gente está trabalhando as lideranças em cima desses perfis, entendendo que para aquela cadeira que aquele líder está sentando, ele precisa desenvolver aquele perfil um pouco mais do que aquele, né? Então, os pontos de convergência do ambiente e do colaborador, do perfil comportamental. Então, é isso. A gente vai fazendo todo mês, aí fizemos uma imersão em inteligência artificial, né? E aí a gente vai fazendo todo mês e deixando todo mundo na mesma página. Sim. Mas quando eu estava no MBA, as imersões eram o que eu tinha aprendido. Então, eu aprendia e eu levava para lá e dizia assim, aprendi isso aqui. E apresentava, e aí dizia, em cima disso nós vamos fazer isso aqui, né? E a gente foi construindo junto. Muito interessante. E foi realmente, assim, transformador. Porque eu trouxe o time junto. Se eu detivesse só o conhecimento comigo, eu ia ficar na vontade de implementar, mas ninguém ia entender nada, né? E não ia conseguir. Sozinho a gente não consegue. Não, né? Possível. E é bom demais. Eu amo estudar. E também eu tô doida para fazer outro, viu? A gente vai conversar muito ainda. Eu também já tô querendo engatar outro. Porque é tão bom estudar, é tão bom maravilhoso. aprender. Eu amo. E amo compartilhar também, que é algo que me traz uma alegria gigante. É o que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhando aí sua vivência, sua experiência. Eu acho que primeiro que quando você ensina, você aprende duas vezes. E segundo, compartilhar e dizer, bom, eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, sou privilegiada, Deus me deu a oportunidade de estudar, estudar nas melhores faculdades. Eu fiz uma faculdade de Direito que na época era maravilhosa. Estudei o melhor MBA do Brasil, o 7º melhor do mundo. O ano passado foi o 5º melhor do mundo. Quando eu fiz, ele estava no ranking de 7º. E agora ele está no ranking de 5º melhor do mundo. Eu estudei na Cordon Bleu, que é a melhor escola de gastronomia do mundo. Então, Deus me deu tantas oportunidades, e essa oportunidade de transferir esse conhecimento é uma forma também de eu agradecer a Deus e dizer, olha, eu vou fazer o meu papel, que é disseminar esse conhecimento para as pessoas que não têm acesso. Eu queria poder que todos os meus gestores tivessem a oportunidade de viver, mas eu sei que é difícil agora, nesse momento.
Então, eu fiz isso também. Muitas vezes eu compro cursos e eu boto na hora do almoço na televisão da minha sala e digo, vamos aqui, vamos assistir, né? Então, a gente faz isso. Hoje a gente está fazendo concurso de marketing da Thay Dantas, que eu até te falei. Maravilhosa! Já assisti um monte. Você me disse, eu comprei o curso dela. E aí, junta eu, a Van, o Natan, que é o head de marketing, a gente senta, assiste, discute, e aí leva para a reunião de estratégia, mergulha naquele tema, e aí vai construindo e vai transformando. Um espetáculo. Adorei a indicação dela. Eu perguntei aqui qual a importância da gestão na sua carreira, mas você já falou, muito bem comentado aí. Mas, assim, essa pergunta, o que não pode faltar em um empreendedor? Você falou algumas, você falou coragem, mas eu vou dizer mais aí. Que é a fé. Isso aí não dá para faltar. Não dá. Porque são muitos desafios que a gente enfrenta como empreendedor. E se eu não tiver fé, eu não consigo realizar, né? E a gente se depara com temas, com problemas que a gente não espera. Meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? Se você não tiver uma espiritualidade de entender que Deus está conduzindo, Deus está costurando, que tem o propósito de Deus por trás, que você... e você não acreditar, você não vai. Você desiste. Então, eu acho que a fé é o cerne do empreendedorismo. E aí, a minha família brinca que a minha fé chega a ser até responsável. Então, tá tudo desabando e eu digo, vai dar certo. Vai dar certo. Obviamente, não pode ser irresponsável, você tem que fazer por onde, você tem que dar os seus passos. Mas você acreditar que, não, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Essa frase, todo mundo lá na Sucre escuta muito, né, Van? A Van tá aqui para não me deixar mentir. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E aí, aonde Deus te plantar, floresce. Com certeza. Floresce, dá fruto. Se eu estou aqui por um motivo e eu vou dar o meu melhor e eu vou acreditar que tem um propósito e daqui eu vou sair mais forte, daqui eu vou construir, daqui eu vou deixar um legado, daqui entender o para quê de Deus. Acho que isso é o fundamental. É fundamental. Fé, coragem, mais alguma... Aspiração. É você ter certeza do que você quer. É o sangue no olho, é o aspirar, é saber aonde quer chegar, de forma detalhada e dizer, eu vou chegar aqui, eu vou conseguir chegar aqui. E eu até escutei um dia desse uma palestra e ele falou assim, que ele tinha pego cada vez que ele batia a meta de venda, o gestor dele dobrava a meta, né? Dobrava. Até que chegou um dia que eu disse assim, eu não consigo. Não dá, essa meta tá muito alta, Aí o gestor olhou para ele e disse assim, essa meta tá muito alta porque não existe cliente para comprar ou é você que não sabe chegar nessa meta? Né? Aí quando ele disse isso, me instalou um insight que não só para a meta de venda, mas para tudo, né? Será que aquilo que eu estou aspirando como empresa, como negócio, e aí pode estar relacionado ao propósito, ao impacto que eu vou gerar, ou a números, ou a lucro, enfim, o que quer que seja o seu propósito de vida, que eu vou lá, eu mensuro, será que eu não estou conseguindo chegar porque eu não sei? Então, se eu não sei, eu tenho que buscar quem sabe. Tenho que me fazer valer das pessoas que sabem mais do que eu. Isso é um dos ensinamentos mais fortes que eu aprendi nessa jornada. Ter as pessoas certas perto de você. Perto de você. Então, se eu não sei, peraí, deixa eu buscar conhecimento, deixa eu buscar quem sabe. E aí, será que eu não sei? Ou será que é falta de fé, né? Então, eu acho que essa jornada, ela é importantíssima. O desejar, o ter fé e o ter coragem para buscar. Eu acho que assim a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Para terminar, duas coisas que eu vejo muito em você e como é que você consegue conciliar criatividade com negócios? Porque
é muito difícil a gente conseguir essas duas coisas em uma pessoa só. A gente vê muitas pessoas, principalmente no meu meio, criativas e desenvolvem peças e projetos incríveis que a gente, assim, se emociona, eita, quase que não sai. Eu fico emocionadíssima quando eu vou no espaço e vejo um ambiente incrível, ou quando eu vejo uma peça maravilhosa. O design, ele emociona, né? Mas é difícil a gente juntar essa criatividade com o business, com o negócio, com saber lucrar com aquilo. A gente precisa das duas coisas. É importante a gente saber também viver daquilo. É algo que é bem difícil na arquitetura, é porque muitas vezes as pessoas não encaram ou não encaravam há um tempo atrás como uma profissão como qualquer uma outra. Então, parece que quando você entra dentro de um espaço, a gente tem que fazer de tudo ali. E é um negócio, a gente tem que lucrar com aquilo, tem que ficar lindo, maravilhoso, o cliente tem que ficar satisfeito, mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir, porque aquilo ali é para ser um negócio. Então, me diz aí, como é que você consegue conciliar criatividade e negócio? Eu acho que foi um aprendizado que eu tive ao longo do caminho, porque a alma de artista, quando ela se depara com a realidade, ela se frustra. Então, eu sou muito sonhadora. Muito sonhadora. E aí, muitas vezes, eu sonho tão alto que me falta o pé no chão. Então, primeiro é ter a humildade de se reconhecer assim. E saber que, por eu ser assim, eu preciso ter pessoas do meu lado que vão me direcionar naquilo que eu não sou forte, e eu tenho que ter humildade de escutar aquelas pessoas, né? E muitas vezes sentar o pé no chão e dizer, peraí, né? Isso é certo, isso não é, isso vai dar certo, isso não vai, né? Então, por muitas vezes eu não fiz conta na Sucre. Eu fui fazendo. Por quê? Porque eu tenho muita fé, porque eu tenho muita criatividade, porque eu tenho muita garra. Mas quando eu entendi que eu tinha que ter as pessoas certas para me direcionar e eu tinha que confiar naquelas pessoas, eu desenvolvi uma escuta ativa que hoje ela é fundamental para que eu consiga ter uma assertividade na tomada de decisão. A minha alma é de artista. Isso é uma fortaleza. É a minha fortaleza. Então, a minha criatividade é a minha fortaleza. E eu tenho que ter do meu lado uma pessoa, no financeiro, por exemplo, que a fortaleza dela seja financeiro. Eu tenho que ter do lado, me assessorando, uma pessoa que tem a disciplina como fortaleza. E aí você vai se cercando dessas pessoas e vai entendendo que não adianta eu trabalhar uma fortaleza, uma fraqueza minha, porque tem gente que diz assim, não, eu não entendo nada de finanças e nem tenho jeito para finanças, não tenho esse pensamento mais lógico, né? Eu não tenho, não tenho. Só que eu precisei aprender sobre finanças para eu também entender sobre finanças, mas no meu dia a dia eu não gasto tempo tentando ficar melhor em finanças, porque senão eu vou ser só medíocre, eu não vou ser excelente. Eu tenho que fortalecer o que eu tenho de forte e ter uma escuta ativa e ter uma pessoa do lado que é forte naquilo que me complementa, naquilo que me falta. Uma noção até para eu tenho uma noção, aquilo, né? É importante eu entendo, eu sinto, eu posso até fazer, mas eu vou gastar muito mais tempo com aquilo do que alguém que é especialista naquilo. Então, hoje eu fortaleço aquilo que eu sou forte. E eu deixo que outras pessoas que são mais fortes que eu em cada uma das áreas toquem, né? Dividindo comigo, apresentando os números, as metas, acompanho semanalmente. Mas eu não vou gastar tempo, porque senão eu vou ser só medíocre. E eu tenho que trabalhar naquilo que eu posso ser excelente. Então, isso foi um aprendizado. Esse aí vale ouro. Eu acho que esse é o podcast todinho. Podcast todo. Se der uma resumida nisso aí, valeu, porque é um aprendizado muito grande. E não é fácil saber fazer isso tudo.
acompanhar isso tudo e ter essa visão, ter essa humildade, ter o entendimento e essa coragem de contratar pessoas melhores do que você. Isso a gente vê pessoas... um dos livros que eu li, acho que foi da Starbucks, que na época o dono contrata uma pessoa que ganhava mais do que ele. Eu achei incrível aquilo, porque ele precisava de pessoas, ele era muito novo e ele precisava de pessoas muito melhor do que ele, muito mais vivo, mais capaz, mais experiente. Então, isso é de uma visão gigante, né? Eu fiz esse compromisso com a Luana, minha sócia. Quando eu assumi a cadeira de CEO, eu disse a ela, eu vou trabalhar aqui um período. Se eu não conseguir entregar resultado, eu saio e contrato alguém que vai sentar nessa cadeira e vai entregar um resultado melhor que o meu. Porque nessa cadeira eu estou como executiva. Eu não sou sócia, não sou acionista. Eu sou executiva nessa cadeira de CEO. Então, eu preciso entregar resultado para ela que é acionista. E aí esse é o meu compromisso. Se eu não entregar o resultado, se eu não conseguir fazer uma virada de transformação, de resultado, de aumento de rentabilidade, de impacto, de resultado em todos os âmbitos, né? É melhor que eu traga, não é porque eu sou dona, não é porque eu sou fundadora, não é porque eu sou acionista, que eu preciso estar sentada nessa cadeira. Então, eu fiz esse compromisso com ela, um compromisso que eu levo muito a sério, inclusive... Eu tenho esse compromisso pessoal comigo e quando eu tomo uma decisão que não dá certo, eu me autocobro, porque eu digo, poxa, mas se eu fosse contratada e eu tivesse tomado uma decisão, qual seria a reação, a minha reação como acionista, né? Uhum. Então, eu levo muito a sério essa posição de executiva que eu ocupo. Um dia, quando vier alguém que seja melhor do que eu para sentar nessa cadeira... E é isso que eu desenvolvo no time. Eu digo, quem é que vai sentar na minha cadeira? Porque uma hora eu vou para o conselho, uma hora eu posso ser só chairman e vem alguém para o conselho, e vem alguém para a minha cadeira como CEO. Então, eu tenho que preparar o meu sucessor dentro do time, né? Então, esse olhar para eu sou executiva, ele é fundamental para a governança. Porque, nesse momento, eu entendo, eu não estou aqui como... sócia ou como dona, mas sim como executiva. E eu tenho que entregar o melhor. Eita, vamos ver, né? Até onde a Sucre vai, onde é que vai parar, porque eu tenho certeza que vai ser bem longe. Mas amei, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Também. A gente vai marcar outros para eu aprender mais. Muito obrigada por estar aqui. Sucesso. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe aí, não só você, mas a Sucre, a todas as mães que estão lá na Sucre fazendo um papel tão lindo. Eu trouxe um presentinho. Eu quero. Sou fã, conheço desde o início. Aqui é uma sacolinha térmica. E tem produtos da Sucre dentro. Não sei se você já provou. Esse que está aí dentro, que é novidade, tem uma novidade, que é a torta sucroque. É uma torta de brownie com cobertura de sucroque. E ela põe na airfry. Será que eu gosto de doce? Não, eu sei que você gosta muito. Essa é a mini coxinha de frango. Nosso carro-chefe. Esse brownie não conheço dessa forma. E esse aqui? Esse é o sucroque. Maravilhoso, que tem sempre lá em casa. As meninas amam o sucroque e as coisas da tia Lia. Sempre vai ser a tia Lia. Eu amo demais essa turminha. Que maravilha. E a gente está sempre aqui para provar, para testar. Conte comigo, né? Conte comigo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada por estarem assistindo a gente. Até o próximo episódio.